Parabéns ao Dorival Júnior, hein? Que treinador, hein? Parabéns à torcida do São Paulo, hein? Que torcida, hein? 1-0, golaço do Rafinha. O time do Palmeiras já é o quarto jogo que joga mal. Não é o Palmeiras que vocês conhecem, que eu conheço. Então, meu irmão, será que não vai dar São Paulo e América, não? Na semifinal? Do que eu vi o Corinthians hoje e do que eu vi o Palmeiras, meu irmão, São Paulo e América. Senhor, eu fiz o pós-jogo do São Paulo. No fim de semana do Fluminense. Estava aqui o Renato Rodrigues e o Oswaldo Pascoal. Queria até jogar para vocês que uma coisa que os dois pontuaram é como é bom uma coletiva do Dorival, que ele dificilmente vem de farsas, né? Assim, ele geralmente fala do jogo, ele fala de futebol, ele evita cair em discussão de arbitragem. Por exemplo, os jogadores de São Paulinos reclamaram do cartão amarelo, ele entrou nisso e tudo mais, e falou de jogo. Alguma coisa, falou das questões das lesões, assim, sem dar previsão de prazos, mas jogando limpo, ó, isso aqui preocupa, isso aqui parece que está para voltar. E aí, Zupá? Não, acho que foi uma coletiva bem realista. Assim, é mais fácil a coletiva ser bem explicativa na vitória. Né? Como foi contra o Fluminense, como foi no jogo de hoje. Mas o Dorival é um cara que, se ele não aprofunda muito, ele não vende falsa ilusão. Ele não vai pro combate, ele só não abre muito o que ele não quer abrir. Mas é um cara de um nível altíssimo, né? De uma postura sempre muito cordial, assim. E acho que foi uma coletiva bem explicativa, uma leitura muito próxima da nossa em relação ao que foi o jogo. Ele não falou qual foi, também não foi perguntado, né? Porque por 2 vezes ele falou, mudei o posicionamento de um jogador e isso fez com que que eu encurtasse o jogo do Palmeiras e o Palmeiras tivesse dificuldade para jogar. Ele não foi perguntado qual era o jogador e ele também não falou qual foi esse jogador que ele mudou a hora que ele percebeu que o quadrado de meio campo do Palmeiras estava com liberdade para jogar. Mas foi uma coletiva muito realista sobre o que foi o jogo, sobre a situação do São Paulo, sobre as limitações de elenco e os problemas do departamento médico que o São Paulo tem e principalmente sobre o que o confronto se mostra. O São Paulo deu um passo, era um passo importante de dar, mas foi só um passo, né? Não tá resolvido, não tá nada disso, mas era muito importante vencer dentro de casa e o São Paulo vinha de derrota para o Palmeiras dentro de casa pelo Brasileiro, conseguiu vencer e acho que o Dorival conseguiu explicar tudo de maneira muito tranquila. E aí, André? É muito lúcido, né, e sóbrio. As pessoas às vezes implicam com o jeito que ele fala. Tem muita gente, infelizmente, que tem problema com o vocabulário dos outros, né? E aí, quando esse vocabulário aparece, as pessoas se melindram um pouco. Mas ele sempre procura explicar, e ele não é o único treinador que faz isso. Até o Abel Ferreira, durante um período em que as polêmicas não contagiavam os seus contatos com jornalistas, ele sempre foi um treinador de dar respostas táticas a respeito do seu sistema, nunca teve um problema para explicar como o Palmeiras joga, o que deveria acontecer, etc. e tal. Mas também é o perfil de cada um. O Dorival tem um outro tom e eu acho que a palavra do Gustavo é bem correta para descrever a entrevista dele, bastante realista em relação ao significado da vitória de hoje, pela vantagem mínima, e o nível de dificuldade que o São Paulo vai ter, mesmo saindo na frente no confronto, para conseguir confirmar essa classificação no estádio do Palmeiras. É um outro jogo completamente diferente desse, com tudo que já aconteceu lá com essas duas equipes. Não será simples a missão do São Paulo. O resultado de hoje equilibra as coisas diante das vantagens que normalmente o Palmeiras tem quando joga em casa. Vamos acionar o nosso repórter Eduardo Afonso no Morumbi, trazendo um pouco mais de informações de ambiente. Do lado do Palmeiras, a gente já sabia antes do jogo que jogadores de comissão não falariam, até por esse momento conturbado. Quero que você traga mais detalhes aí do Morumbi. Eduardo Afonso, boa noite para você. Tudo bem? Como é que você está, Felipe? Tudo bem? Uma boa noite a você. Uma boa noite ao Kifuri, ao Zupá, que é o fã de esportes. Estou aqui na zona mista. Agora há pouco, os jogadores do Palmeiras, membros da comissão técnica, todos passaram e realmente aquilo que foi dito pela assessoria antes até da chegada do clube aqui ao Morumbi
foi concretizado. Ninguém falou, ninguém concedeu entrevista, não tivemos a coletiva do técnico na outra sala, sala anexa a este local em que estamos, e nem nenhum jogador aqui se manifestou a respeito deste resultado de derrota na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, 1-0 para o São Paulo. Agora o Palmeiras, e o Vinícius Nicoletti vai trazer isso durante toda a nossa programação, vai se preparar para pegar Flamengo e na sequência novamente o São Paulo, aí sim valendo a vaga para a semifinal do torneio. Do lado do São Paulo, Dorival já deu uma deixa das lesões. Caleri voltou a sentir dores nas costas, dessa vez foi uma fisgada e preocupa, óbvio, já preocupava para agora, preocupa novamente não só para o jogo contra o Bragantino em Bragança, como principalmente para o jogo da volta lá no Allianz Parque. Fica uma pergunta no ar, vou deixar para vocês. Será que valeu o Caleri trocar 45 minutos de jogo para perder 1, 2 ou 3 jogos ou mais até? Será que na balança essa aposta foi correta, não foi? Alan Franco será reavaliado amanhã, preocupa também. O mesmo acontece com o Luciano, que teve dores na panturrilha e por isso foi substituído também no intervalo. São Paulo tem a partir de amanhã a tentativa de buscar mais uma subida na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro neste jogo contra o Bragantino. Agora há pouco quem passou por aqui, nós vamos reproduzir, foi o Caio Paulista, um dos destaques desta vitória do São Paulo por 1-0. Ele falou um pouquinho sobre o jogo, sobre o resultado, sobre o comportamento da equipe, principalmente deixou claro, o time cresceu no decorrer da partida e, segundo ele, com mérito chegou à vitória. Vamos acompanhar Caio Paulista, o primeiro que passou aqui na Zona Mista. A gente treinou bastante durante a semana e as jogadas pôde sair tanto por dentro quanto pela lateral e botamos um volume muito alto dentro da partida com bastante intensidade, trocas de passes, finalizações, cruzamento e isso daí foi o nosso total diferencial. O primeiro tempo a gente buscou o gol, no segundo a gente buscou o gol e graças a Deus pudemos fazer o gol e sair com o resultado positivo. Sabíamos que ia ser uma partida difícil, a equipe deles tem muita qualidade, muitos jogadores bons e começou um pouco lá e cá, depois eles ficaram um pouco mais com a bola pressionando, mas a gente soube suportar o jogo e fomos crescendo dentro da partida. Quem entrou também não deixou o nível baixar, o nível foi aumentando, fomos buscando o gol e conseguimos sair com o resultado positivo e é isso que a gente vem fazendo sempre. Então, Felipe, agora a gente está na expectativa de quais serão ou qual será o outro jogador. Normalmente quando ganha são 3. Esperamos, temos convicção, todos nós que estamos aqui na Zona Mista, que o Rafinha, embora tenha passado aqui no sábado pós-Fluminense e tenha falado sobre aquela vitória, hoje, por ter marcado seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, deva passar novamente, nos atender e falar conosco a respeito deste gol, desta vitória, da importância deste jogo para ele no São Paulo, ele que renovou o contrato para permanecer durante essa temporada. Aqui tivemos o 4º maior público do São Paulo na temporada, 54.593. Perde ainda para o maior, que é contra o Vasco, perde para o 2º maior contra o Palmeiras pelo Brasileiro e perde para o 3º, que foi contra o Corinthians, é o 4º maior público do São Paulo em 2023 no Morumbi, Felipe. Obrigado, Eduardo Afonso, que voltará aqui no Sport Center ou ao longo da programação com mais personagens do São Paulo, uma vez que os personagens alviverdes não falarão conforme foi anunciado pela assessoria do clube antes mesmo da delegação chegar ao Morumbi. Zupac, eu queria abordar um tema com você sobre o que o Dorival vem fazendo, e isso foi também assunto no pós-jogo do Fluminense, que é tentar fazer um rodízio de jogadores não de jogo para jogo, mas de tempo para tempo. Assim, você vê que ele usa muito essa coisa das substituições até para deixar elevada a intensidade. Exatamente. E tal. Ele está fazendo isso muito, ele já fazia desde o início, mas agora está fazendo muito, virou assim praxe. O que você acha disso, Zupac? Eu acho inteligente, especialmente pelo momento que o São Paulo vive, que é um momento de limitação de elenco. Não é um momento de muitas lesões, mas são temporadas com muitas lesões. São Paulo está sempre sofrendo com a ausência de jogadores, muitos problemas físicos, né? Só hoje o Caleri sai com uma lesão, voltando a sentir uma lesão na lombar, o Luciano sai com dores na panturrilha, o Alan Franco sai com lesão de tornozelo e nada disso foi trauma. Tudo isso Sim. É questão de desgaste, de alguma forma de desgaste, né? Então, para
validar a maneira que o Dorival quer que o São Paulo jogue, é preciso intensidade. Para ter intensidade alta, é preciso exigir os jogadores. Se você tem muitos jogadores lesionados, você precisa descansar e gerir melhor a energia dos seus jogadores. Isso obriga o Dorival a fazer essa rotação, o que muitas vezes pode comprometer a parte técnica. Porque o São Paulo não consegue ter todo mundo no banco pronto para repor todo mundo que está jogando. Mas dentro do possível, e aí eu acho que vai muito mérito da organização do Dorival e da maneira muito calma que ele gere os seus ambientes, a ponto de fazer o grupo correr por ele, isso tem acontecido muito frequentemente, ele consegue, mesmo com a diferença técnica entre quem entra e quem sai, manter o São Paulo num nível muito próximo, que não é um nível alto, mas é um nível cada vez mais organizado, cada vez mais competitivo. Por isso que o São Paulo sobe no Campeonato Brasileiro, fez a melhor campanha na fase sul-americana e está a 90 minutos de bater semifinal de Copa do Brasil. Então, o momento, a gente falou do recorte do Palmeiras, que não é bom, o momento do São Paulo é um momento bem acima do que se esperava quando o Dorival assumiu. E ele tem muito mérito nisso. André, o Eduardo Afonso deixou uma pergunta no ar, a história do Caleri, né? Que jogou 45 minutos, sentiu ali, né, tomou a trombada. E aí o processo, essa pergunta, é uma escolha de Sofia, né? Essa coisa de... porque diferente do que você falou ontem do Renato Augusto, a história do joelho, um trauma, uma pancada, é uma linha muito fina até para departamento médico, né? E aí tem muito também a palavra do jogador, né? Mas eu vou. É isso aí. Pela resposta do Dorival, que foi o Vinícius Nicoletti, né? Nosso companheiro aqui. Exato. Que fez a pergunta, para mim ficou claro que o Caleri convenceu a comissão técnica do São Paulo a jogar, a deixá-lo jogar. E aí a presença dele, o que ele significa em termos de temor do adversário, a forma como ele mesmo, abaixo do seu ideal, pode influenciar no jogo, eu também teria tomado essa decisão. Não é uma situação dessa na qual você está correndo muito risco de perder o jogador por muito mais tempo por escalá-lo, né? O futebol é um esporte em que esses contatos são muito comuns. Ele teve mais um e não conseguiu ficar em campo. Mas ele provavelmente convenceu o Dorival Júnior e os médicos do São Paulo a autorizarem a participação